Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Mais uma vez eu vou fazer uma gravação aqui no livro de Ezequiel sobre a palavra de Deus que vem para a nossa vida. Mas eu já tinha visto uma mensagem de um pregador de rua acerca, não inteiramente, totalmente, acho que nesse capítulo 33, mas ele falava exatamente o que eu encontrei aqui. Que geralmente, quando eu abro a Bíblia, eu não fico escolhendo mensagem, não. Às vezes, muito raro, que eu abro e desfolho a Bíblia. Geralmente eu abro e ali no primeiro capítulo eu começo a fazer uma mensagem. Eu peço a Deus que me dê o entendimento para mim passar uma mensagem para a minha vida e deixar uma mensagem aqui. Eu achei muito interessante e verdadeiro essa mensagem que eu vou deixar para vocês no livro de Ezequiel, capítulo 33, do versículo 1 em diante. Vamos à mensagem. O título diz assim: O ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisa o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre eles, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir, que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado, o povo, se a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado não na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falareis para desviar o ímpio do seu caminho, morrerás esse ímpio, não na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, disse à casa de Israel: assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos deles, como viveremos então? Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Só até aqui. Então, observa muito bem a palavra de Deus. Esse atalaia,
esse profeta que Deus levantava e mandava tocar a trombeta, o homem de Deus, o atalaia, ele vinha com a palavra e tocava a trombeta. Na lei, aquele que não ouvisse, os irmãos vão entender muito bem aqui embaixo. Eu vou começar do primeiro versículo, quando chegar lá eu vou explanar. Olha bem, vou ler o título de novo. O ofício do verdadeiro profeta. O ofício do verdadeiro cristão, que a Bíblia quer dizer. Trazendo para os dias de hoje. Aqui está falando do ofício do verdadeiro cristão. Então nós devemos prestar muito bem atenção nessa palavra. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia. Por exemplo, o Senhor falou a Ezequiel para avisar o povo que quando o profeta, quando os homens constituísse, Deus ou constituísse um profeta sobre os homens, e aquele profeta, ele ia anunciar ao povo o que ia acontecer na terra. E o povo não desse ouvido, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe, quando eu fizer vir a espada, quando Deus viesse vir a espada, guerra, um reino contra o outro, que havia muita guerra, e Deus às vezes estava naquelas guerras, Deus fazia o seu povo vencer a guerra com números pequenos de pessoas, porque Deus estava ali com eles naquela batalha. Deus deu vitória ao seu povo. Então, quando vinha a espada, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, o povo da terra toma um homem dos seus termos e constitui o seu atalaia. Então esse homem ele era responsável para anunciar ao povo a palavra de Deus. Mas antes ele tinha que tocar a trombeta e anunciar a palavra. Vamos mais para baixo no 3. E vendo ele que a espada vem sobre a terra e tocar a trombeta e avisar o povo, ele ia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra e tocar a trombeta e avisar o povo, quer dizer, quando se levantava um reino contra o outro, aquele profeta ia, tocava a trombeta e anunciava o povo, para o povo se colocar diante do Senhor, para o povo buscar Deus, porque quem dava vitória e dá vitória o seu povo até nos dias de hoje é Deus. Nós temos que entender, aqui o Senhor estava avisando para aquele povo que ele é o que traz, ele é que dá a vitória, ele é que guarda, ele é que resolve, ele é que extermina, ele é que faz tudo, ele que põe em prontidão na vida do justo. Sempre foi assim, sempre será. Esse atalaia que o Senhor está dizendo aqui, são os pastores de hoje, os verdadeiros pastores, eu não estou falando de falso profeta não, que anuncia a palavra aos homens que Jesus está voltando, convertei-vos dos seus pecados, busque o Senhor, e eles não dão ouvido. E aí esse pastor, esse homem de Deus, não vai pagar, ele não vai pagar pelo sangue daquelas pessoas que morrerem, que perderem sua salvação. É a mesma coisa de um pai cristão que não anuncia o seu filho a vinda de Jesus, que Jesus vai voltar e não prega para ele e ele se perde. Aí o Senhor vai cobrar o sangue dele, das suas mãos. O pai que deixa o filho se perder, o pai, um da família que converteu e não avisa seus irmãos que Jesus está voltando, eles não dão ouvido, eles vão morrer no seu próprio pecado. Não, você não vai pagar pelo sangue deles, porque eles não deram ouvido à sua palavra. É isso que a Bíblia está dizendo, que nós devemos anunciar seu atalaia, pregar a palavra de Deus para nós, para os nossos familiares, para os nossos filhos e para qualquer outra pessoa. Se eles não deram ouvido, o sangue deles não está nas suas mãos. Eles vão morrer no seu próprio veneno, no seu próprio pecado.
Mas um pai que deixa o seu filho se perder e não avise, não pregue, não lute, não ora, não jejuma por ele, vai pagar o preço, vai pagar pelo sangue dele. Você tem um familiar, irmãos, pai, família, você não ora por eles, você não avisa, e eles morrerem, e eles não dêem ouvido, aí não é mais o problema seu. Ninguém hoje paga pelo pecado de ninguém, mas você tem que avisar. Isso aí ainda continua dessa forma, você tem que avisar. A Bíblia fala que ninguém paga pelo pecado de ninguém desde que você não avisou. Você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai avisar, porque você ama os seus familiares, você quer que eles sejam salvos, e você vai avisar. E na época da lei, mandava-se o atalaia e tocar a trombeta. Ele trocava a trombeta e o povo, aquele que não desse ouvido à voz da trombeta e não desse ouvido à voz da palavra, e se ele morresse, ele morria no seu próprio pecado, no seu próprio sangue. O atalaia não pagaria pelo aquele pecado. Então Deus tem levantado muitos atalaias no dia de hoje. Mas aquele que não der ouvido o atalaia de hoje, ele não vai pagar pelo sangue de ninguém. Então vamos para o 4. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Quer dizer, se ele não der ouvido à voz da trombeta, não der ouvido à voz da palavra, ele vai morrer no seu próprio pecado, no seu próprio sangue. O profeta, o homem de Deus, não vai pagar pelo sangue de ninguém. Quem, desde que você conheça a palavra, desde que o Espírito Santo de Deus te usa dentro da palavra de Deus, porque quem levanta o profeta é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Porque quando você conhece a palavra, você entra dentro da Bíblia, você já fica incomodado, você já não quer aquela palavra mais para você. O Espírito Santo te incomoda para você passar aquela palavra para alguém, falar para o povo, porque assim é que funciona a palavra de Deus. É o chamado do Espírito. Você vai trabalhar num lugar, você prega. Você vai andar numa rua ali, você prega. Porque você tem Cristo dentro de você. Você consegue falar daquilo que você tem dentro de você. Você não consegue ficar só para você. É raro você ver uma pessoa que é convertida de verdade, um homem de Deus, ficar de boca fechada. Ele chega no lugar, ele cria-se uma oportunidade para pregar, para falar do amor de Cristo, da vida eterna, da salvação, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Ainda que ele não é bem recebido, mas ele fala. Porque ele é um atalaia. Ele é levantado por Deus. Aquela luz tem que brilhar onde quer que ela chegue. A Bíblia diz que você colocando uma lâmpada embaixo de uma cama, quem que não vê uma lâmpada debaixo de uma cama? Ela vai brilhar. O brilho dela vai iluminar ali a parte do quarto. Ninguém consegue esconder uma lâmpada em lugar nenhum. Você é lâmpada, nós somos lâmpada de Deus. O verdadeiro cristão é a lâmpada de Deus. Ela brilha onde que ela estiver. Então, se você tem filhos, ore por eles e avise, porque nos últimos dias você não vai pagar pelo sangue dele. Avise, fale. Não quer ouvir? Aí você já não tem culpa, você não paga pelo sangue dele. Vamos para o 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Então a Bíblia diz que aquele que dá por avisado e ouve a palavra de Deus e a pratica, salvará sua vida. Por isso é que eu falo sempre que a Bíblia é a palavra salvadora. A Bíblia é a palavra salvadora. Se você ouvir a palavra, a mensagem, e você der ouvido à palavra, você vai salvar a sua vida. Porque essa vida que nós levamos hoje não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é que está por vir. Aqui nós estamos batalhando para que nós venhamos alcançar a verdadeira vida que está por vir. Aqui você está numa batalha. Aqui você está na batalha para ser salvo. Aqui você tem que permanecer sempre, todos os dias, no caminho do Senhor, vigiando todo o tempo. Por que vigiando todo o tempo? Porque nós somos atacados a todo tempo. E o Senhor está permitindo nós ser atacados a todo tempo para provarmos a nossa fé,
ver se nós estamos verdadeiramente preparados para entrar no reino da glória, para entrar na Nova Jerusalém, para subir para o céu com Jesus. Porque do céu desceu Satanás e a terça parte dos anjos. E para subir para o céu, você tem que fazer parte do reino de Deus, você tem que fazer parte do reino do Santo dos Santos. Agora imagine, do céu desceu um anjo de luz que rebeliou contra Deus, e uma terça parte dos anjos que esse anjo desconverteu, Lúcifer. E agora nós somos provados aqui para que o Filho de Deus nos arrebate até o céu e depois coloca-nos na Nova Jerusalém, que é preparada para nós. Então aqui nós estamos num teste, para ver se nós vamos passar nesse teste. Aqui o Senhor colocou nós à prova, para ver se nós vamos passar nessa prova e vamos ser aprovados para entrar no reino do céu. Nós estamos numa prova. Não tem um colégio, não tem aí as universidades, onde que os povos fazem prova, um forma para médico, outro para isso, outro para aquilo. Aqui dentro da Bíblia, Deus é o nosso professor, Jesus é o nosso professor, e nós somos os estudantes. E nós estamos em prova. E nós temos que passar nessa prova para que nós venhamos entrar no reino de Deus. É simples assim. Vamos para o 6. Mas se quando o atalaia vir, que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado não na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Então, aqui a palavra está falando. Se o cristão sabe, o homem de Deus, não precisa ser pastor, não precisa ser diácono, não precisa ser obreiro, mas você é um homem de Deus. Você sabe que Jesus está voltando. Você sabe que está cumprindo as profecias. E você não avisa o povo, não avisa seus familiares, não avisa seus parentes, não avisa ninguém, fica só para você. E esse povo vinha perecer, Deus vai cobrar o sangue desse povo das suas mãos, que sabia e não avisou. Teve a oportunidade de avisar e não avisou. Naquela época, o atalaia, ele ia diante do povo com a trombeta e tocava a sua trombeta e avisava. Avisava que vinha guerras, batalhas, e que o povo entregasse a Jesus, a Deus, e aquele que não desse ouvido ao atalaia, ele se perdia. O que desse ouvido salvará a sua vida. Então aquele que dá ouvido à voz de um profeta, à voz de um homem de Deus, ele salva a sua vida. Então, vou ler o 6 de novo, você entendeu. Mas se aquele atalaia vier, se aquele atalaia vir, que vem a espada. Quer dizer, o atalaia está vendo que vem espada, que vem guerra, que vem batalha. Ele está vendo, o homem de Deus está vendo que Jesus está voltando, que os sinais estão cumprindo. E não toca a trombeta, quer dizer, não prega a palavra. A trombeta hoje é a palavra de Deus, não prega a palavra, não avisa. E não for avisado o povo, ele não avisou o povo que Jesus está voltando, não põe a sua boca no trombone, não fala, não avisa, Jesus está voltando, converta-se do seu pecado, Jesus está voltando e não avisa. Se a espada vier, se Jesus voltar e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado não na sua iniquidade. Quer dizer, na lei, ele não foi levado na sua iniquidade. E ele não foi levado na sua iniquidade. Mas hoje é impossível, que a palavra está sendo pregada. Por isso que Jesus falou que não vai voltar enquanto nem o último ser humano da terra não ouvir a sua palavra. Jesus não vai voltar. Porque Jesus vai dar a oportunidade de todos ouvir a palavra para não ter que cumprir como era no passado. Como acontecia no passado. No passado, se o atalaia não pregasse, não avisasse, aquele povo morresse,
O atalaia pagava pela alma daquelas pessoas. Hoje não, ninguém paga, porque tem vários profetas, vários homens de Deus, deu a oportunidade, na graça, de todos ouvir a palavra. Por isso que Jesus não vai voltar para não ter ninguém por inocente. Jesus não vai voltar enquanto ninguém não ouvir a palavra, enquanto o último homem da terra não ouvir a palavra de Jesus, ele não vai voltar, para não ter ninguém por inocente. Mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Então, naquela época, Deus cobrava o sangue da mão do atalaia. Quer dizer, a palavra fala claramente que na hora que a palavra do Senhor chegar, o último homem da terra, aí Jesus vai voltar. Mas todos têm que ouvir a palavra, porque Deus não vai ter ninguém por inocente. A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia. O Senhor está falando hoje, falando para os pastores. Eu te constituí por pastor, eu te constituí por homem de Deus. E aquele que é profeta, eu te constituí por profeta, que eu não sou profeta. Profeta é aquele que profetiza, mas se ele profetizar tem que cumprir. Então você não pode ser... Eu não sou profeta. Eu trago a palavra aqui para mim e para você, mas eu não sou profeta, não. Profeta é aquele homem que tem a responsabilidade de muitas das vezes profetizar uma coisa, mas tem que vir de Deus e tem que cumprir. Se profetizar e não cumprir, não é profeta. Então tenha cuidado com isso. Eu não sou profeta. Eu não. Eu passo aqui o que eu leio na palavra, que o Espírito Santo dá entendimento da palavra. Mas profeta eu não sou. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ó. A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia é o pastor que prega a palavra, que anuncia que Jesus está voltando. Israel é toda a humanidade da terra, mas são poucos que vão dar ouvido à palavra e vão ser um verdadeiro israelita. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Quer dizer, você ouve a palavra aqui, você busca o entendimento na Bíblia, Deus te capacita dentro da Bíblia Sagrada e você passa para o povo o que o Senhor fala conosco aqui através da palavra. O Senhor nos dá o entendimento aqui através da palavra. E se essa pessoa der ouvido à voz de Deus, ela salvará a sua vida. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, e tu não falareis para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio, não na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Então, nós temos nossos familiares, filhos. Se nós não avisarmos os nossos familiares que Jesus vai voltar, que eles têm que ter um conserto com Deus, tem que largar o pecado, tem que renunciar a este mundo para entrar no reino de Deus, e eles não dão ouvido, eles morrem no seu próprio pecado e nós não temos culpa e não vamos pagar por nada. Seja filho, seja irmão, seja o que for. Não deu ouvido à voz de Deus e morreu e foi para o inferno, nós não temos culpa. Nós não temos culpa. Nós não temos culpa. Porque está sendo avisado, mas não quer. Quer continuar de iniquidade em iniquidade. Quer continuar nos prazeres dessa terra, nas oferendas deste mundo. Não tem coragem de enjoelhar e pedir misericórdia a Deus em Cristo Jesus. Sabe que todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Deus está tudo nas suas mãos. Tudo está sobre as mãos do Senhor. Os acontecimentos maléficos da terra, Deus permitiu que Satanás fizesse isso acontecer até mesmo para provar o seu justo na terra, porque o mundo jaz do maligno num período de tempo por causa do pecado de Adão e Eva. E olha-se as batalhas que tiveram para chegar até nós. Observa-se as batalhas que tiveram, que teve na terra, quantos inocentes morreram, quantas pessoas teve que morrer para que nós hoje estivéssemos aqui na graça. Nós somos a melhor geração do mundo. Nós fomos a geração mais privilegiada do mundo, nós. Porque nós nascemos depois de Jesus. Jesus já no direito da vida eterna, de nós intercedermos a Deus pela nossa própria vida. Na lei, não. Deus destruiu Sodoma e Gomorra sem pôr um profeta lá dentro para trabalhar, para pregar, para salvar aquelas almas.
Nós temos a oportunidade de salvar nossas almas. Sodoma e Gomorra não teve. Não teve. Por isso que Deus não vai ter esse povo por inocente. Deus não vai ter os falsos profetas por inocente. A condenação deles vai ser maior. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra não teve ninguém que trabalhasse para salvar aquelas almas. Ninguém. Não teve um profeta lá dentro. Olha-se o tanto de pessoas que morreram. Deus levantou um profeta, levantava um profeta para salvar o povo. O profeta perdia a batalha. Deus levantava outro, perdia a batalha. Deus levantava um rei, perdia a batalha. Aí teve que vir Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro que salvou a humanidade. Deu seu sangue na cruz do Calvário para salvar a humanidade, que homem nenhum foi capacitado o suficiente para salvar a humanidade. Nós somos a geração mais privilegiada do mundo. E o povo não valoriza. Ninguém valoriza. O ser humano, mesmo com a Bíblia debaixo do braço, em vez de unirmos para tirarmos as almas das garras de Satanás, seu verdadeiro atalaia, ele virou um perseguidor também. Virou um servo de Lúcifer, usando a santa palavra de Deus. É por isso que a condenação dele vai ser maior. Porque ele usa a palavra, ele está impedindo pessoas ímpias de se converter. Ele virou um empecilho dentro da obra de Deus. E Deus está irado e se abominável aos olhos de Deus aquele que vira um empecilho para as almas não converter. E infelizmente, os falsos profetas, eles nem vai e nem deixam os outros ir. Porque quantas pessoas falam comigo que tem vontade de ir na igreja, tem vontade de ser cristão, mas não vai por causa dos escândalos e da maldade deste povo. Então, olha para você ver, nós não podemos ser pedra de tropeço na vida de ninguém para que venha perder a salvação. Nós não podemos. Então, por isso que o Senhor disse que vai ter maior rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa nação. Porque essa nação está na graça, tem toda a facilidade para servir a Deus e não serve. Se renderam ao príncipe deste mundo. E vai pagar um preço muito alto. Vamos aqui para o 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerá. O 8 eu já li. Vamos para o 9. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, eu estou fazendo o que hoje? Eu não fui constituído por pastor nenhum, homem da terra, para pastor, para presbítero, para obreiro, para diácono. Eu sou simplesmente um homem que buscou um conhecimento dentro da Bíblia para ser salvo e que hoje entende que é dependente da palavra e de Deus e de Cristo para viver e que está anunciando como um atalaia aos ouvidos do povo através da internet que Jesus está voltando e que eles entreguem a sua vida a Jesus antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Porque hoje nós temos aqui e amanhã nós não sabemos. Então vamos entregar a nossa vida a Jesus para que nós desviamos a nossa vida da verdadeira morte, que é o lago de fogo ardente. Jesus morreu para nos dar o quê? A vida eterna. E eu fui levantado pelo quê? Pelo Espírito Santo, por Deus, para anunciá-los que Jesus está voltando. Aqui eu estou anunciando familiares, filhos, todos que ouviram essa mensagem, que Jesus está voltando. E essa única oportunidade é essa Bíblia Sagrada, de entregar sua vida a Jesus e ser salvo. É a única oportunidade que nós temos, é de andarmos no caminho do Senhor com fidelidade e morar na morada eterna. Ao contrário, você vai ser lançado no lago de fogo de enxofre e arderá eternamente. Falo sem medo de errar, porque Deus deu a maior oportunidade para você. Deus enviou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, para morrer na cruz por mim e por você. E Sodoma e Gomorra não teve Jesus para salvar. Sodoma e Gomorra não teve profeta e Deus o destruiu sem dó e sem piedade. Olha a oportunidade que você está tendo. Olha a oportunidade. Nós, miseráveis,
Eu falo dessa forma, nós, vou pôr eu no meio, nós, miseráveis, a oportunidade que nós estamos tendo. Vamos valorizar Jesus, de corpo, alma e espírito, porque Sodoma e Gomorra não teve Jesus. Sodoma e Gomorra não teve profeta. Sodoma e Gomorra não teve Jeremias. Sodoma e Gomorra não teve Elias. Sodoma e Gomorra não teve João Batista. Sodoma e Gomorra não teve apóstolo Paulo. Sodoma e Gomorra não teve nenhum profeta para salvá-lo. E você tem. Você tem Bíblia, tá cheio de homens de Deus na internet, no Facebook, em vários lugares pregando a mensagem, nas ruas. Você não vai porque não quer. Você não deve olhar para o homem, você não deve olhar para o escândalo, você não deve olhar para o seu vizinho que está escandalizando. Olha para a Bíblia. Vê se na Bíblia tem escândalo. A Bíblia mostra os escândalos daqueles que perderam a salvação e que foram derrotados. E a Bíblia mostra aqueles que foram fiel a Deus e foram vitoriosos. Porque a Bíblia diz para nós não ter medo daquele que pode matar o corpo, mas ter medo de Deus que pode consumir tanto o corpo como a alma no inferno. Você não vai para o céu porque você não quer. Porque a facilidade é grande demais. É muito fácil. Hoje nós temos a maior facilidade do mundo. Vamos para o 10. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Vou ler de novo. Vou ler o 10 de novo. Preste bem atenção como diz aqui o capítulo 10. Tu, pois, o filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e não desfalecemos neles, como viveremos então? Então, os nossos pecados e as nossas prevaricações estão sobre nós. E como viveremos então? Olha, aqui o Senhor está avisando claramente. Para nós todos, larga as suas prevaricações, larga os seus pecados e vive em novidade de vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima e embaixo, porque tinha um véu que onde o profeta entrava, tinha um véu que separava, que fechava a porta do templo, e ali o profeta entrava. E a Bíblia diz que o profeta não podia entrar em pecado no templo, por isso que eles faziam? Amarravam a corda na cintura do profeta. Que quando o profeta entrasse no santuário de Deus e ele tivesse em pecado, lá dentro ele morria. E ninguém podia entrar para tirar. Aí eles arrastavam o profeta para fora com a corda. Porque se o profeta morresse lá dentro, ninguém podia entrar. Só podia entrar outro profeta, um homem santo, para tirar ele. Porque se entrasse um pecador, morria. Que estava entrando no santuário, no santo dos santos. Chamava santo dos santos esse lugar onde o profeta entrava. Então o profeta tinha que entrar amarrado pela cintura com a corda. Que se ele morresse, eles arrastavam ele com a corda para fora. Então preste bem atenção. O Senhor está avisando. O Senhor está falando. Ele está voltando. E nós temos que cada dia nos consertar, todo minuto, todo segundo. Consertar é hoje, como amanhã nós não sabemos. Jesus está voltando. Vamos para o 11. E diz-lhe, vive eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Aqui, olha o que o Senhor diz. O Senhor disse claramente, diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Sabe por que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Porque ele sabe que o ímpio morreu e foi direto para a perdição, para o inferno, onde que é preparado para Satanás e seus demônios. Todo aquele que nega a palavra de Deus e brinca com o evangelho do Senhor vai ser lançado no lago de fogo. Que impede os outros de ser salvos vai ser lançado no lago de fogo. Todo aquele
que impede as almas de ser salva vai ser destruída no lago de fogo. Faz parte do reinado de Satanás, de Lúcifer. São titulados o anticristo. O que é anticristo? Usa a palavra de Deus dizendo ser cristão, mas trabalha para Satanás. Esse é o verdadeiro anticristo. Não acompanha anticristo. Acompanha a palavra santa do Senhor e seja salvo, antes que seja tarde demais. Então o Senhor está falando que não tem prazer na morte do ímpio. Mas em que o ímpio se converta. Ele está falando que tem prazer que o ímpio se converta. Então, ouve a palavra e converta-se a Jesus. Converta do seu caminho. Que o ímpio se converta do seu caminho. E viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ele está falando claramente aqui para nós: convertei-vos dos seus maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ele está dizendo: por que razão morrereis se eu morri por ti na cruz? Se eu na cruz morri por ti, por que razão morrereis? Não tem razão do homem morrer sem Cristo, sabendo que Cristo já morreu, desprendeu da sua glória, se fez homem, aceitou-se ser chicoteado, crucificado, para salvar a vós, ó casa de Israel. Por que morrereis se Jesus morreu por ti e morreu por mim? Aqui o Senhor está perguntando claramente, eu vou ler de novo. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por que razão morrereis? Sendo que Jesus morreu já por ti para que você não morra. Mas você quer morrer. Em vez de ser um verdadeiro cristão, virou um perseguidor. Em vez de ser um verdadeiro cristão, virou um empecilho, impedindo as almas de ser salvas. Deus vai te cobrar dobrado. Maior condenação será para esses tais. A minha Bíblia não falha. Maior condenação será para ti, se não mudar, se não converter ao Senhor e continuar impedindo as almas de ser salvas. Maior condenação será para ti. É a minha Bíblia que diz. A palavra do Senhor. A voz é minha. A palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus que há em mim. Ele é de Deus. Ele habita em mim, mas ele é de Deus. A palavra é do Senhor, não é minha. Ouve a voz do Senhor e converta dos seus maus caminhos, antes que seja tarde demais. Que Deus te abençoe com as bênçãos do arrependimento, com as bênçãos da salvação, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que o Senhor me deu para o dia de hoje. A paz do Senhor para todos.